Se você está se sentindo perdendo as forças para a depressão, se você está com esse sentimento, então eu espero poder te ajudar hoje trazendo o que vocês precisam fazer, o que pode estar acontecendo por trás desse sentimento. Me habituei com a depressão e não tenho mais forças para lutar. Por que isso acontece, né? Por que a gente acaba sentindo que a gente está sem forças para lutar com a depressão? Então hoje a gente vai estar falando de algumas coisas bastante importantes que vão fazer com que vocês entendam por que isso pode estar acontecendo no vosso caso e por que a gente acaba deixando se levar por essa sensação de que a gente não consegue sair da depressão, de que não existe outra saída e de que a única saída para a gente da depressão é realmente a gente deixar acontecer que num momento ou outro vai passar. E é disso também que a gente vai estar falando. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero parar aqui com vocês para a gente ver são as fases da depressão. E a primeira fase da depressão é uma fase que ela acontece logo após o conflito, tá? Essa fase, ela vem quando você ainda não conseguiu definir bem o que está acontecendo na sua história. Você fala assim, bem, acabei de passar por uma situação de separação, acabei de passar por um processo de luto, acabei de passar por uma briga familiar, acabei de passar por um processo de dor, uma situação de desemprego, ainda está reverberando em mim. Aquele conflito ainda está ativo. Acabei de passar por um episódio em que eu vi um acidente bem difícil na minha frente. Passei por uma situação em que eu estava dirigindo e que eu acabei perdendo o controle. Alguma situação que aconteceu de uma forma mais forte. Nessa primeira fase da depressão, é uma fase que eu costumo dizer que é uma fase que você se sente atordoada. É como se aquilo que estivesse acontecendo com você fosse tão forte, que o seu corpo precisa entrar em modo de sobrevivência. E aí está a primeira resposta para vocês. A depressão, ela traz um estado de sobrevivência do conflito. Ao contrário da ansiedade, que ela tem a tendência de acelerar tudo para conseguir chegar numa resolução imediata, e ela começa a se assoberbar de pensamentos, a depressão, inclusive, você começa a ter uma desconexão de pensamentos. Você começa a se perder entre o que você estava fazendo e o que você precisa fazer. Você começa a se perder nos seus próprios pensamentos diários, em quais são as saídas. E isso tudo é porque nós necessitamos de ganhar um estado de tempo. Nós necessitamos, dentro da depressão, nós precisamos ir para o caminho da sobrevivência do estágio de tempo, ou seja, aumentar o tempo para a gente conseguir resolver o conflito. A gente precisa se distanciar. Então, no momento em que nós estamos vivenciando a depressão, é muito difícil a gente conseguir, nessa primeira fase, tomar um partido e um posicionamento. Seria lindo se a gente, nesse primeiro momento, a gente já conseguisse tomar partido. Então, o que é importante, né? A gente entender que nessa fase seria muito melhor que a gente tomasse um partido. Talvez, se a Lindita tivesse percebido que existia um início para a depressão dela, ela não tinha andado 15 anos com a depressão. E quando eu trago aqui para vocês esse conteúdo, eu não estou desmerecendo as formas convencionais, não. Porque eu também passei por essas formas convencionais. Eu estou simplesmente dizendo para vocês que quanto mais cedo nós conseguirmos diagnosticar o nosso caso, mais rápido será o nosso processo de cura. Menos a gente vai ter sofrido, menos a gente vai se tornar dependente da medicação, menos a gente vai se tornar dependente das outras coisas que acabam acontecendo dentro da depressão, tá? Então, a primeira fase da depressão é essa fase do conflito. E, normalmente, nessa fase, como que a gente consegue identificar esse conflito da depressão para a gente entender por que a gente está perdendo as forças, né? Aonde que começa a perder as forças? Não é nessa primeira fase. Essa fase do conflito. Não é aqui que a gente vai perder as forças. Na fase do conflito, nós estamos como se estivéssemos em stand-by. Sabe aquela televisão que está no pontinho vermelho? Que qualquer momento você aperta um botão e ela está funcionando? Essa é a nossa primeira fase da depressão. Nessa fase, a gente simplesmente vai perdendo a vontade de se alimentar, a gente começa a sentir uma tristeza que ela começa a tomar conta na maior parte do nosso dia, parece que o brilho vai perdendo, a gente continua confuso. Pensando num processo por exemplo, de luto, é aquela fase em que eu acabei de sair do velório, dói,
E volta e meia vem aquele choro que eu sinto ainda a dor daquele evento, né? Eu sinto aquilo. Então, nesses primeiros momentos, essas situações, elas vão acontecendo nesse conflito. Ele precisa ampliar o espaço de tempo. E por essa ampliação, você começa a sentir, então, essa necessidade de se isolar, de entrar no que eu chamo de fase casulo, tá? Que é muito importante a gente entender. Então, depois dessa primeira fase do pós-conflito, né, dessa fase do conflito que a gente tem, é importante a gente entender que se a gente desvalorizar o nosso sentimento, o nosso corpo, ele vai precisar chamar a atenção de uma outra forma. E aqui que começa a questão difícil. Aqui que entra o nosso chamado de estado de sobrevivência. É quando a gente começa a desvalorizar aquele sentimento. Imagina, você passou pela essa situação. Vamos imaginar que você foi abusada. E aí, a partir daquele momento, para você lidar com aquilo, você começa a tentar esquecer que aquilo aconteceu com você. Você meio que bloqueia aquela ideia. Abuso físico ou psicológico, tá? Então, você começa a bloquear aquela ideia. E você começa a banalizar o seu sentimento com pensamentos de acho que talvez não foi por mal, talvez eu que tenha visto dessa forma, talvez nem foi isso que aconteceu. E aí a gente vai tentando sobreviver àquele conflito. Sem ser o abuso, por exemplo, a gente pode passar por outras situações também. Por exemplo, você teve um acidente de carro e você começa a não querer mais conduzir. É uma forma de você evitar lidar com aquele sentimento. Ou, por exemplo, a traição. Você teve um relacionamento que você teve traição e que você terminou o relacionamento. Aí você quer não se relacionar mais com ninguém. Isso é uma forma da gente começar a omitir esse sentimento que está dentro da gente. A gente não está querendo lidar com o sentimento. Só que aí a gente vai entrar na fase número 2, onde o nosso sentimento, aonde o nosso coraçãozinho, ele vai começar a precisar chamar a atenção de uma outra forma. E por que isso acontece, Gi? Isso acontece por um simples fato. Todas as vezes que nós, desde pequenos, temos um conflito que seja emocional, nós aprendemos a desvalorizá-lo. E todas as vezes que o sintoma é físico, nós valorizamos. Quer ver um exemplo? Uma criança correndo na hora do intervalo do recreio da escola. Ela sai correndo, 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 correndo. Ela cai. Ela magoou o joelho. Ela vai para a professora. Ai, meu joelho, eu magoei o meu joelho. Quando ela mostrar que ela magoou o joelho dela, a professora vai cuidar. Ele vai olhar para aquele joelhinho e vai falar assim, gente, eu preciso olhar para esse joelho. Olha o que aconteceu e vai cuidar. Agora vamos imaginar que essa criança foi até um grupo de amigos e um amigo disse para ela, fez um processo de bullying com ela, disse, eu não gosto de você, sai daqui que a gente não gosta de você. Você é feio, você é isso. E a criança vai chorando para a professora. A professora vai chegar lá e qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai banalizar o sentimento de uma forma invertida. Ela vai dizer assim, não se preocupe, eles falaram isso, mas eles não pensam isso de você. Não, tá tudo bem. Olha, esquece, você tem outros amigos, vai brincar com os outros amigos. Naquele momento, você aprendeu que quando você tem um sentimento de dor, você não consegue cuidar dele, você não consegue estancar o sangue do seu coração que está magoado. E aí, nesse momento, você desvaloriza. Só que aí, o seu corpo, ele precisa, por estado de sobrevivência, ele precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de você, para dizer que aquela dor está doendo. Então, na depressão, como é que o seu corpo vai dizer que ele ainda não conseguiu lidar com aquela dor, com aquela situação da traição, ou, por exemplo, aqui que acabei de ter uma partilha de dizer de uma pessoa que perdeu as forças, que está sentindo que perdeu as forças, ou de outra que está sentindo que viver é difícil demais, como que seu corpo vai reagir para chamar a sua atenção, dizendo que você precisa de uma cura? Ele vai trazer sintomas físicos. Então, nós temos sintomas físicos por conta da nossa questão da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. É por isso que o nosso corpo começa a chamar a atenção. O nosso corpo ele precisa chamar a atenção, dizer assim, ei, eu estou aqui, por favor, me ajuda. Eu estou com dor no meu coração, está doendo. Eu choro, eu não sei o motivo que eu choro, mas eu preciso de alguém que olhe para mim. Eu estou me sentindo desprotegida, eu estou me sentindo desvalorizada, eu sinto que ninguém quer saber de mim, eu me sinto largada e abandonada, por favor, o que eu faço?
o seu corpo começa a manifestar sintomas físicos.